E que alegria! Mais um mês de maio se passou e nós não comemoramos a abolição da escravatura aqui no Brasil. E se você quer saber por que é tão importante a gente não comemorar algo que a gente nunca deve esquecer, continua aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Valciele Mendes, aqui do canal da Valciele Mendes. Mas pode me chamar de Val, porque afinal de contas, a cada vídeo nós estamos criando mais intimidade. E sim, eu tô um pouquinho gripada, com sinusite atacada, o tempo vira, tava um calor, vem um frio, eu fico assim mesmo, mas bora continuar o vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá um like pra mim, comenta aqui embaixo, que eu sempre vou produzir conteúdos desse vídeo. Racismo, mulher preta, essas coisas aqui desse canal, e se você gosta, esse é o lugar, tá bom? Bom, gente, no dia 13 de maio de 1888, há 136 anos atrás, era declarada a abolição da escravatura, né, do escravagismo aqui no Brasil. Esse não é um motivo para se orgulhar, mas hoje a gente entende isso. Durante muito tempo, na minha infância, o dia 13 de maio era comemorado e a princesa Isabel, que foi quem assinou a lei da abolição da escravatura no Brasil, a gente via ela como uma heroína, como uma senhora boazinha, como uma imperatriz maravilhosa. E hoje a gente realmente sabe que foi vergonhoso o processo de abolição da escravatura no Brasil. Que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. E só fez isso, não foi nem porque queria não, nem foi porque ele queria. E só fez isso porque ele foi forçado para continuar tendo tratados comerciais aceitos pela Inglaterra, por outros países mais poderosos que ele, que via a escravatura como algo horrível. Lembrando que o escravagismo, que a escravidão, a escravização das pessoas pretas, eu já expliquei aqui no canal porque que hoje usamos a palavra escravização, escravizados e não escravidão e não escravos aqui no canal. Mas se vocês quiserem que eu faça outro vídeo explicando, é só pedir aqui embaixo que eu faço com o maior prazer. E, gente, o Brasil só aboliu a escravatura porque ele foi pressionado comercialmente por países mais poderosos, muito mais poderosos do que ele. Porque senão tava rolando até hoje. Porque diferente de hoje, que a gente vê como algo vergonhoso, como algo que realmente a gente não quer lembrar, mas que não se deve esquecer, naquela época não. A escravização, ela era permitida por lei, né, pelo Estado, pela igreja e pela sociedade. Era algo que a sociedade via como uma coisa muito bacana, muito legal ter escravos. Mas não é assim. Hoje a gente vê quão absurdo era pegar seres humanos e tratar eles nem como animais, né, gente? Pior do que animais. Muito pior do que animais. Então, mas na minha infância, vamos falar disso a comparar os dias de hoje, que não se comemora. Na minha infância, a gente lia lá nos livros que ela era uma senhora boazinha, e quantas coisas nos foram ensinados errados, porque a gente escuta a história pelo lado dos vencedores, né? A gente escuta a história pelo lado de quem escravizou, pelo lado de quem massacrou. A gente não ouve a história dos escravizados. Só em algumas épocas do ano, né? Tipo carnaval, que a gente escuta a história do outro lado. E acontece a mesma coisa, vou dar um outro exemplo para vocês, dos catequistas, né? Os jesuítas, que eles iam lá, exterminavam os índios, dizimaram a maioria da população indígena, e os catequistas iam lá catequizar e ensinar a religião católica para os índios. Eu lembro que na minha época os livros mostravam isso como uma coisa maravilhosa. Ai, meu Deus, estão levando Jesus, estão levando Deus, estão levando a luz para o povo que vive. E tipo assim, na verdade eles estavam acabando com a cultura, com tudo que eles sabiam. Estavam exterminando uma sociedade inteira, a linguagem, ensinando português e acabando com a língua nativa do país. E a gente via aquilo como algo tão bonitinho. Ai, que lindo os catequistas, como eles são maravilhosos. Então, olha quanta coisa errada na minha infância a gente foi aprendido. E graças a Deus e graças à evolução
que apesar de termos retrocessos em algumas questões raciais ainda nesse país, e isso me revolta um pouco, mas ainda assim, se a gente for ver no macro, né, a gente teve uma evolução muito grande nesse setor de estudo, de aprendizado e do que foi e está sendo ensinado para a nova geração. Então, parabéns, que bom que a gente não comemora mais o dia 23 de maio, o dia 13 de maio, como algo, nossa, maravilhoso. Muito obrigada, Sinhazinha, por ter feito isso pra mim. E sem falar de como foi feita a abolição aqui no Brasil, né? Que simplesmente assinaram um papel e aí, se vira. Achando que de um dia pro outro a sociedade ia se modificar e quem era visto como escravo, coisa, num dia, no outro ia ser visto como mão de obra. Não. Aí vieram os imigrantes no Brasil, porque os fazendeiros, antigos fazendeiros, se recusaram a contratar a mão de obra que estava ali, que antes era gratuita. Eles falaram, não vou contratar eles que se virem. E aí eles foram viver à margem da sociedade. Os imigrantes vieram para trabalhar, porque mão de obra tinha no país, né? Eles que não queriam contratar. E os negros foram viver à margem da sociedade, muitos sem ter um pingo de instrução, muitos sem saber ler, sem saber escrever, sem saber viver em sociedade, porque, como eu disse, eram vistos como coisa até então, e continuaram sendo vistos como coisa. Não sei nem se eu posso te dizer até quando, porque às vezes eu acho que é até hoje. Mas, enfim. E foi assim que foi o processo de abolição da escravatura aqui no Brasil. E que data hoje nós comemoramos, nós refletimos? O dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E eu sempre dou o exemplo do Dia da Consciência Negra para vocês verem como que a palavra preto e preta, que hoje é tão usual, também é um reflexo disso. A palavra negra, né, consciência negra, foi introduzida na sociedade para as pessoas se aceitarem, porque antigamente a gente falava o escurinho, o moreninho, não sei o que, mas preto era palavrão. Preto e preta era xingamento, tanto que não é o Dia da Consciência Preta. Talvez daqui a 5 anos, a 10 anos, mudem para o Dia da Consciência Preta. Mas começou Consciência Negra e foi muito bem usado, foi muito bem refletido. É feriado nacional no meu estado, Rio de Janeiro, e no estado da Bahia, e quem sabe estão estudando para ser um feriado nacional, o que eu acho muito importante. É isso, gente. O 13 de maio, graças a Deus, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima também, quem não sabe eu sou católica, mas deixou de ser visto como uma data que os jornais faziam menções, que tinham comemorações na cidade, para simplesmente for uma data de que foi feito o que deveria ter sido feito, e não nenhum favor. E se vocês gostaram desse vídeo, se querem comentar alguma coisa, escreva aqui nos comentários. Se gostam desse tipo de conteúdo, esse canal vai ter muito desse conteúdo, e eu quero compartilhar com vocês. Se você é de um outro país que teve sistema escravagista, me diz pra mim qual foi a data da abolição aí, não pra gente comemorar, mas só pra gente ver, né, essa questão cronológica mesmo. Quem sabe a gente bate um papo bem legal sobre isso, tá bom? Quem sabe isso não é tema pro próximo vídeo, né? Um beijinho no coração de vocês, até o próximo vídeo, tchau, fui!